de Leão, em 1500 e alguma coisa, tentou encontrar a fonte da juventude. Todos nós queremos isso. À luz da ciência, hoje, nós não temos tecnologia para isso. O que é necessário, e aí a gente se apoia, né, nos ombros dos nossos filósofos, é, sim, refletir sobre a nossa finitude. Dados nossos, aqui do Rio de Janeiro, pontuam algumas condições clínicas. 64% das causas de morte na América Latina são secundárias a doenças crônicas. Doenças crônicas que nós não temos uma cura efetiva. Eu sei como tratar, eu sei como acompanhar, eu sei como... mas isso requer que o próprio paciente e o agente terapêutico, o profissional envolvido, partilhe essas informações. Nós nos preocupamos muito com uma entidade clínica chamada fragilidade, a síndrome da fragilidade do idoso, uma vulnerabilidade orgânica que é cada vez mais prevalente, que o fator de risco mais importante é a idade. Esse é o maior fator de risco. O frágil é aquele que mais se interna, o frágil é aquele que mais sofre desfechos indesejáveis, como queda, institucionalização, infecções e morte. Esses frágeis, na cidade do Rio de Janeiro, dados nossos, representam 9,1% da população. Se a gente for pensar sobre a discussão do ponto de vista social, né, eu me sinto um privilegiado, né, aqui, com a criança que recebe um doce, um brinquedo, porque eu me sinto como no meio dos pré-socráticos aqui no meio. A gente está discutindo qual o caminho que nós vamos trilhar, o que a gente vai fazer. Porque se esses dados nossos, que são contundentes e apresentam que 9% da minha população, 9% dos meus frágeis da cidade do Rio de Janeiro são responsáveis por 40% a 60% de todo o custo, isso que eu digo custo material, direto e indireto, já que saúde é um bem intangível, eles são responsáveis por 40% a 60% de todo o condicionamento que eu direciono para quem tem mais de 60 anos de idade. Isso é muito sério. Ao mesmo tempo em que eu estou falando daquele idoso jovem, né, a terceira idade, eu já estou falando da quarta idade, eu estou falando do frágil, do vulnerável, daquele que é limitado, e que esse limitado, que ele tem sim ser levado à reflexão, né, como Sêneca propõe, né, enfim, qual é a reflexão que eu vou fazer? Eu quero uma boa vida, mas eu também quero uma boa morte. Os vários cenários nos quais nós estamos envolvidos, né, exigem do setor da sociedade, não é só dos médicos, não é só da equipe do direito, mas é da sociedade, uma reflexão. A própria Organização Mundial de Saúde, em 2002, pontua que o modelo no qual nós acompanhamos os nossos pacientes é um modelo agudo. Isso não funciona. Reflexões como essa, sobre finitude, sobre o direito, sobre a habilidade, sobre as diretrizes antecipadas, sim, tem que fazer parte do nosso dia a dia. Como, né, o querido Daniel já citou, Felipe Herré já pontuava anteriormente, nós escondemos a morte. Nós escondemos a morte. Porque falar de morte dói. Meu pai, meu tio, meu filho, meu cônjuge, a minha finitude, né? A solidão, né, como outros autores pontuam, na solidão do moribundo. Mas, parafraseando os filósofos que dão esteio nisso para a gente, né, essa reflexão que a gente faz aqui hoje, nada mais é do que, se a gente não fizer esse tipo de reflexão, a gente vai se eximir do esteio da experiência única que é dos sabermos seres humanos, que é a nossa finitude. Quando eu falo do frágil, que tem um custo maior, eu tenho que pensar em otimizar custos para essa população, em direcionar uma qualificação profissional, como já muito bem pontuado. Onde estão os profissionais que discutem sobre isso? Onde é que está a qualificação desse indivíduo que quer falar sobre a sua própria finitude? Dói para chuchu. Eu me lembro em 2002, quando a professora Lígia, 2001, agosto de 2001, quando a doutora Lígia, numa dessas provocações desses congressos, me trouxe para o palco, para Virgílio, você tem 78 anos de idade, você tem um câncer terminal e você agora está com a metástase e vai se despedir na frente de todos aqui dos seus familiares. E aí, vamos encarar? E esse é o desafio, né? Como essa imersão nesse processo. Nós temos ideias, nós temos construtos, nós temos partilhas. A ideia e o conceito é capilarizar, utilizando esse termo da medicina mesmo, dividir essas informações para que não só eu, mas o meu paciente, a secretária de casa, ou, enfim, para que essas discussões elas estejam presentes no nosso dia a dia, porque esse modelo, essa observação, esse cenário de atuação, o home care, a instituição de longa permanência, a unidade hospitalar, quem é o idoso? Qual é a sua condição clínica, qual é o seu prognóstico. São essas as condições que a gente tem que estar muito claras e divididas, não mais o profissional aqui em cima e o paciente lá embaixo, mas nós dois de braços dados em direção àquilo que é o mistério. Literalmente, o mistério.